Olá pessoal, dias atrás eu postei um vídeo traçando um panorama das religiões no mundo e no Brasil, em que fica bastante claro o decréscimo do número de cristãos e sobretudo de católicos na Europa e também aqui no Brasil. Por que isso acontece? Uma vez que um dos itens que constituem a identidade da Europa é o cristianismo, e sobretudo o cristianismo católico. E aqui no Brasil, mais ainda, porque o Brasil nasceu com o cristianismo, nasceu com a religião católica. E o que explica o decréscimo do percentual de católicos na população brasileira? Eu acho que, primeiro eu vou falar da Europa. Entendo que o motivo principal é o nível de secularização avançado de algumas sociedades europeias. Secularização é quando as pessoas já não se identificam mais com religião e pautam a sua vida por princípios que estão ligados a outras coisas, que o mundo adquire sentido em si próprio, independente de religião. O lugar do mundo onde isso mais avançou é na Europa. Então é natural que o número de pessoas que na Europa se dizem não seguidoras de nenhuma religião tem avançado bastante. E em alguns países, como por exemplo na República Tcheca, esse número já seja o número um em termos de adeptos. Então, a secularização ela é uma força que leva as pessoas a prescindir, a não ligar mais para o ideal religioso. E isso, então, aconteceu muito lá na Europa, e para mim isso é o que explica a queda de fiéis da Igreja Católica, do cristianismo de uma maneira geral, por lá. É que assim as pessoas acabam não se identificando com os valores do cristianismo relacionados à família, à moral sexual, à identidade sexual, porque o cristianismo tem uma pregação muito clara sobre isso. Muitas pessoas acabam não se identificando com isso e com nenhuma outra religião e acabam então abandonando, e para mim esse é o motivo principal da queda do número de cristãos na Europa. No Brasil, eu atribuo o decréscimo do catolicismo a alguns fatores. O primeiro deles é histórico. O Brasil nasceu com o catolicismo. Quando Portugal veio para cá, havia padres na esquadra e o Brasil foi colonizado sob o manto do catolicismo. Por exemplo, gente, em 1872, que é a data do primeiro censo brasileiro, 99,7% dos brasileiros se declaravam católicos. No Império, o catolicismo era a religião oficial. Então, de certa forma, isso é natural, o decréscimo do cristianismo. O cristianismo, o católico, não tinha mais para onde se expandir, uma vez que quase 100% da população se declaravam católicos. Então, é natural que ao longo do tempo, quando as outras religiões estivessem entrando aqui, a sociedade fosse se tornando mais aberta, que diminuísse o número de católicos. No Brasil, a pessoa era católica culturalmente, então se batizava, crismava, se casava, participava da missa culturalmente, porque o Brasil nasceu assim. Basta olhar para a cidade onde você está. Pode ver que a cidade nasceu em torno de uma igreja. Então, perder fiéis é uma coisa natural, porque o catolicismo foi, durante muito tempo, a religião majoritariamente predominante na população. O segundo fator que eu identifico é que a Igreja Católica, acho que a Igreja cristã de uma maneira geral, mas a católica mais especificamente, ela é muito ligada a rituais, ela tem um ritualismo muito forte.
e que isso pode ser visto, por exemplo, nos sacramentos. Então, o batismo tem o seu ritual, a Eucaristia tem o seu ritual, todos os sacramentos. E a participação dos fiéis nesses sacramentos corre o risco de se tornar uma coisa muito fria, muito cerimoniosa, sem envolvimento emocional, sem envolvimento de convicção, de participar por participar. Esses dias eu estava numa celebração no Santuário da Piedade, lá perto de Belo Horizonte, um lugar muito bonito. Eu fiz uma reflexão quando eu vi que na missa os cânticos eram cantados por uma pessoa que tinha uma voz muito bonita, que cantava super bem, mas não tinha envolvimento do fiel. Isso você não vê, por exemplo, nas igrejas evangélicas, em que o envolvimento é muito intenso. Então, essa coisa da Igreja Católica ter os seus rituais bem estabelecidos, por um lado, é uma coisa forte, porque isso continua, está padronizado, mas, por outro lado, pode representar também para ela uma fragilidade, porque a pessoa participa mecanicamente e aí não se envolve como deveria, e a fé acaba esfriando. E eu acho que isto é um fator que leva as pessoas a deixarem a igreja. E o outro fator, eu acho que até em decorrência desses dois primeiros, é que a Igreja Católica ela tem dificuldade em formar grupos com bastante agregação, grupos que se identificam, em que as pessoas são acolhidas e tudo mais. Porque, como no Brasil ser católico é uma coisa muito cultural, então as pessoas participam dos sacramentos, depois vão para casa e não existe um grupo no qual a pessoa se sinta muito identificada pela religião. É claro que existem movimentos que, dentro da Igreja Católica, que tem isso. E eu cito, por exemplo, a renovação carismática. Mas, fora disto, na maior parte, os católicos não têm assim, um senso de comunidade muito forte em torno da religião. Essas coisas que eu acabei dizendo contam num sentido positivo para o aumento do número de evangélicos no Brasil. Porque, gente, no passado, ser evangélico no Brasil era quase uma proeza. Então, eram grupos pequenos, que tinham uma identidade muito grande, que têm uma identificação muito grande. As cerimônias, elas são muito envolventes, emocionais. Eu não estou dizendo que isso é bom ou mal, eu estou dizendo que existe uma força psicológica que junta as pessoas, que as leva a participar dos cerimoniais, dos cultos, e quando terminam os cultos, o senso de comunidade é muito forte. A Igreja Católica é muito verticalizada, as igrejas evangélicas são muito horizontalizadas. Então, por exemplo, se não tomar cuidado, a hierarquia católica, a hierarquia padres, bispos, fica muito longe dos fiéis. Na igreja evangélica, você não vê muito bem isso, porque os pastores eles estão ali muito próximos da comunidade, de modo que eu acho assim que, juntando todos esses itens que eu acabei de dizer, explicam, eu acho que em grande parte, essa situação que o censo de 2022 demonstrou. A Igreja Católica, claro, ela vai fazer uma reflexão em torno disto, eu acho que já vem fazendo, no sentido de pensar o que está acontecendo e o que pode ser feito para que o envolvimento dos seus fiéis seja mais forte e ela pare esta sangria para os evangélicos e para outras religiões e para aqueles que não se definem como católicos. Vamos ver o que vai acontecer.